De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. Tem muitos assuntos importantes para trazer nesse conteúdo aqui. Tem dinheiro que o Internacional colocou num acordo, tem dinheiro que o Inter tem para receber nos próximos dias. Tem também a estreia de Villagra e como será a utilização dele no time titular de Paulo Pesolano e um reforço a menos para o elenco do Inter nessa temporada de 2026. Antes da gente falar sobre tudo isso em detalhes, eu só peço a tua moral aqui. O like no vídeo, o inscrever-se aqui no canal, né? Se inscreve, ativa o sininho, porque aí tem vídeo todo dia e assim que o vídeo tá no ar, tu recebe uma notificação no teu celular e assim fica sabendo antes de todo mundo das informações da dupla Grenal. E claro, peço também para você se tornar membro aqui do canal, para poder ganhar um item dessa loja aqui, ó, da loja de Fai, com essa luva toda estilosa aqui de goleiro. Eles são uma das maiores marcas de luvas de goleiros do Brasil, mas eles têm outros materiais esportivos e quem for o sorteado do mês no clube de membros vai escolher o item da DeFi que quer e vai receber de barbada em casa. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Villagra, porque ele foi apresentado nessa quinta-feira. Ele já falou, né, mas muito tímido ainda, inclusive, na sua entrevista coletiva. Não desenvolveu muito, né, quando questionado sobre alguns assuntos, dificuldade também para compreender o português, mas a principal frase dele, ela é a respeito da sua condição física, porque ele já se colocou à disposição para estar em campo no Grenal. Ele não vai ser titular no Grenal, tá? A não ser que algo muito diferente aconteça aí nos próximos dias, nos treinos com portões fechados, né, nessa sexta e também no sábado, o Villagra vai começar no banco. Mas ele deve ser relacionado e estar no banco de reservas para ganhar minutos, né? O técnico Paulo Pesolano tem tratado nos bastidores da seguinte forma: ele quer dar minutos para o Villagra no Grenal, se possível, se ele tiver condições até a semana que vem, ou o jogo como titular contra o Atlético Paranaense, e aí isso também vai da questão técnica do jogador, né? Ou então ser titular contra o Caxias, né? Aí sim num time todo reserva pelo gauchão lá no outro fim de semana, né? No último jogo da primeira fase da competição. Esse é o planejamento que o Inter traçou para o Villagra nesses próximos dias, desde a chegada deste jogador em Porto Alegre. Ele se disse, né, um primeiro volante, um camisa 5 que joga ou isolado na frente da área ou como um doble 5, né, como eles falam na Argentina, que nada mais é do que dois volantes alinhados. Então ele pode jogar dessas duas formas, mas prefere especialmente ser o número 5, né, ser um cara ali à frente da defesa. Se disse um jogador muito agressivo na marcação, algo que o Pesolano também já tinha destacado publicamente na entrevista coletiva depois da última vitória, né, depois do jogo contra a equipe do Inter de Santa Maria, mas também o Inter tinha trabalhado nos bastidores como algo que agradou muito, né, o perfil de um cara de correria, de intensidade, que vai tentar dar o bote para roubar a bola, porque isso é algo que agrada o Pesolano e por isso o Inter fez essa contratação. Bom, vamos falar sobre também dinheiro, né? Dinheiro para o Internacional. Primeiro do dinheiro que está saindo, porque o Inter ele chegou a um acordo nos últimos dias, basicamente nessa semana aí, né, para pagar 20 milhões de reais a pelo menos 4 jogadores que já estão longe do Beira-Rio há alguns anos, né? Wellington Silva, Trellis, o Nacho Escoco e Mossoró. Não é o Márcio Mossoró, tá? É um Mossoró, um meia que passou pela base do Inter, fez 2, 3 jogos no profissional lá entre 2016 e 2017, já não tá mais no Inter, tá no Inter de Santa Maria, inclusive, né? Não tá no Inter de Porto Alegre. O Inter chegou a esse acordo na justiça para pagar esses jogadores que cobravam. Cada contrato é uma coisa, né? Cada causa desse jogador, cada ação desses jogadores é uma coisa, mas luvas, direitos de imagem, questões salariais, questões de bônus de contrato, várias coisas. E o Inter chegou a esse acordo. Tem alguns acordos que o Inter está nos últimos dias, né, nas últimas semanas, tentando resolver judicialmente. Alguns o Inter não consegue, ou porque é condenado a pagar, né? O clube não chega a um acordo porque a outra parte não quer receber menos ou não aceita a forma de pagamento, e aí a justiça é quem determina como o clube tem que pagar e o Inter só tem que cumprir o que é definido. Mas o Inter também, informação do JB Filho, lá nos setoristas, hein, no canal do JB, ele e Jeremias Werneck, tu viu só, cara? Todo dia, de segunda a sexta, né, a partir das 6 horas. O JB trouxe a informação que o Inter também vai fazer em breve aí
um acordo via judicial com o Zé Ricardo, aquele técnico lá que veio como tampão antes do Kudê na primeira passagem no Beira-Rio. Bom, então esse é o acordo que o Inter fez, né? Pagar 20 milhões de reais para esses 4 jogadores, acordo feito via judicial. Mas o Inter também tem dinheiro para receber em breve. Isso ainda não está 100% fechado, né? Pelo menos está na fase de contratos sendo redigidos, mas o Inter está fechando também a sua tiqueteira. Assim como o Grêmio, o Inter vai fechar uma parceria com a Ingresse, é a mesma empresa, pela informação que tenho. Eu não tenho informação dos valores do contrato, do tempo de duração, mas esse contrato deve incluir também a exploração do Gigantinho, que está sendo revitalizado. E tem um detalhe aí que o Internacional ainda não está falando muito publicamente, né? Que é a possibilidade de o Inter receber um adiantamento desse valor. O Inter diz algo diferente do Grêmio, né? O Grêmio fala que fechou o contrato e recebeu um valor de luvas pelo contrato ter sido fechado. O Inter diz que, conhecendo o mercado, não é possível que se ganhe luvas, né? Não é habitual que se ganhe luvas nesse tipo de negociação. Bom, vai virar uma guerra de versões, como o Mundinho Grenal já nos proporcionou em várias temáticas aí, né? Mas essa é a situação. O Inter está redigindo os contratos já com a empresa para fechar a sua tiqueteira. E aí o que faz essa tiqueteira? Rapidamente, ela vai não só vender os ingressos, né? Abrir portal para venda de ingressos, ela vai explorar também dados do estádio, né? Aquilo que o Inter tem como aquele software, né, que calcula, olha, jogos quarta-feira contra tal adversário ou contra adversário desse bloco, nesse horário aqui, se tem ou se não tem transmissão, a gente calcula X mil torcedores. Esse é um tipo de dado que o Inter tem. A tiqueteira ela vai explorar outras coisas também, né? Qual é o perfil do torcedor que vai em tal jogo? Como é que pode ser feita uma ação pré-jogo no Beira-Rio para o torcedor ficar mais tempo ali? Enfim, esse tipo de coisa que é algo que o Inter valoriza, que acha que pode ter uma parceria bastante interessante aí com essa empresa, que é a mesma que fechou com o Grêmio também nesse ano de 2026. Para fechar esse vídeo, tem um reforço a menos aí para o elenco do Inter para essa temporada de 2026. Lembram do Arthur Chaves, o zagueiro de 24 anos? Eu tinha feito um vídeo aqui, né, nas últimas horas, inclusive falando sobre ele ter uma possibilidade de jogar no Augsburg da Alemanha. Ele é um zagueiro de 24 anos, formado no Avaí, que hoje está no Hoffenheim da Alemanha, mas não está jogando, e o Hoffenheim quer emprestar o jogador, mas dava prioridade para um empréstimo na Europa. O Inter e o Vasco estavam de olho nessa situação, o Inter já tinha aberto uma negociação, uma conversa, mas a informação que eu recebi no dia de hoje é que o Arthur Chaves já está com tudo praticamente pronto, com o Augsburg. Então, são detalhes que restam ser finalizados, mas ele não deve fugir disso, né, desse destino de ser emprestado pelo Hoffenheim para o Augsburg. É algo que para o Hoffenheim fica bom, porque o jogador segue numa liga competitiva como a Bundesliga, para o jogador é bom porque segue no mercado europeu, e o Internacional vai ter que observar aí outras alternativas. Tem um nome que a gente descobriu, né, que pelo menos interessa, que é o Gabriel Pereira, de 25 anos. Esse cara tá muito bem no Copenhague da Dinamarca. Não sei se o Inter vai conseguir fazer o negócio em si, né? Eu não tenho a informação da negociação em si acontecendo, mas consegui confirmar a informação de que é um jogador que interessa muito o Inter, mas é bem verdade, está bastante valorizado no mercado. Está jogando Champions, né, com o Copenhague, inclusive na terça-feira foi um dos melhores, se não o melhor jogador em campo contra o Napoli da Itália, no empate em 1-1 pela Liga dos Campeões. Chegou até aqui, já sabe, né? Tem outros vídeos na tela aí para você seguir no canal, para seguir bem informado sobre o Inter. E claro, peço novamente o teu like para que você se inscreva no canal e ative o sininho com as notificações, porque a qualquer momento, você sabe, a gente está de volta por aqui. Valeu!